Fala galera, como vai? Tudo bem? Alex Ribeiro falando aqui e hoje eu gostaria de comentar algo bem interessante com vocês, muito interessante mesmo. Primeiramente eu queria abrir um parêntese, né? E já contar com a consideração de vocês. Tá todo mundo em casa, eu tenho 3 crianças, um bebê de 2 meses, uma criança de 4 anos e uma mocinha de 15 anos e tá todo mundo em casa. Então se caso acontecer do bebê chorar ou alguém passar por aqui, eu já vou contar antecipadamente com a sua consideração, tá bom? Ó, releva, ok? Porque meu escritório é bem no meio da casa e pode acontecer deles passarem da sala aqui para a parte íntima da casa e pode surgir algum ruído externo aí. Você releva isso aí, perdoa, já estou considerando que você já está me perdoando, que já está tudo perdoado, tá bom? Muito bom. Moçada, hoje eu quero falar sobre posicionamento, né? Posicionamento é um assunto muito interessante, né? E importante demais. Então, o que é o posicionamento? Posicionamento é quando nós decidimos, né? Nós tomamos partido por um lado ou para o outro. É quando nós temos um ponto de vista, né? Referente a alguma coisa. Então, eu me posiciono na defesa, né? De algo, né? De alguma ideia. E isso é um posicionamento. Muito bom. E falar sobre posicionamento não é fácil, né? As empresas, elas têm cursos para que possa falar sobre posicionamento com seus colaboradores ali, para você ter uma noção do tanto que é difícil falar sobre posicionamento. E esse é um assunto que aborda muita coisa, é um assunto muito amplo. Tá? Dentro desse assunto de posicionamento, por exemplo, eu poderia falar sobre, por exemplo, um posicionamento ético. Ou não, poderia abordar um outro tema, um posicionamento moral. Ou poderia falar sobre posicionamento na religião, posicionamento religioso. O que daria muita coisa para falar, né? O tanto de religião que existe no mundo. E dentro de cada religião, olha o quanto de denominação que existe. E dentro das próprias denominações, né, locais ali ou regionais, existem posicionamentos, né, pessoas que se posicionam diferentes, né? Então eu poderia, dentro do assunto de posicionamento, eu poderia falar sobre o tema posicionamento político, que está muito em voga ultimamente, não é assim? O mundo está dividido, que cada um posiciona de uma forma, basicamente em 2 situações. Mas eu tenho aí posicionamentos, né, divididos aí. Eu poderia falar também em questões de business, né, negócios, posicionamento da marca no mercado. Olha o tanto de tema que eu poderia abordar dentro de posicionamento. Então, dependendo do meu posicionamento, eu tenho metas a alcançar de curto, médio e longo prazo, né? E então, dependendo do posicionamento da marca no mercado. Então, assunto importantíssimo demais. Vendo que sem o domínio desse assunto, sem uma ciência desse assunto, é complicado seguir, né? Eu poderia falar também no esporte, posicionamento de ataque e defesa, né? Linhas de 4, posicionamento de linhas de 4, linhas de 5, né? No futebol, por exemplo. Então lá eu vou ter 3 zagueiros, mais 2 laterais, então vou ter lá 5, 2 no campo, tá vendo? E aí vai ter os posicionamentos. Então consegue perceber que dentro de posicionamento desse assunto, eu posso abordar vários temas. Eu quero abordar um tema bem específico dentro desse assunto, posicionamento. Mas antes de abordar sobre o meu tema, vamos comentar um pouco sobre esse posicionamento. Como que se chega a um posicionamento? Bom, o posicionamento ele é resultado de uma decisão. Para que você e eu possamos nos posicionar, né, em algo, é preciso decidir se posicionar sobre aquilo. E, por sua vez, a decisão ela é resultado de análises. Você e eu precisamos de analisar aquilo, né, que estamos estudando para que possamos decidir, possamos nos posicionar, né? Então nós precisamos analisar ali, ter fundamentos, termos perspectivas, estudar sobre esse assunto, precisamos de considerar, né, ter algumas considerações, argumentações, fazer pesquisas, para que eu possa então me decidir e me posicionar, tá certo? Então o posicionamento é resultado de uma decisão. E a decisão é resultado aí de muitas pesquisas, análises, discussões, argumentações, muitas considerações a serem feitas para que então você possa decidir e depois se posicionar. E podemos, né, nos posicionar de um lado, porque decidimos, né? Então vou me posicionar desse lado ou posicionar do outro lado. Eu posso me posicionar de um lado ou de outro. Existem aqueles que preferem não se posicionar, não é verdade? Então são chamados os em cima do muro. Eu prefiro ficar em cima do muro. A falsa ideia de que não se posicionar é algo saudável
pode acarretar grandes problemas. Porque não se posicionar, ficar em cima do muro, bem na maioria das vezes, tem a ver com aqueles que querem ser integrados na sociedade, ou daquela comunidade que ele faz parte. Então ele quer fazer parte de um todo. E ele tem medo de machucar alguém. Então ele quer agradar a todo mundo. Então ele fica em cima do muro, né? Não se posiciona, porque dessa forma não tem que enfrentar consequências, né? E achando que dessa forma não tem que enfrentar deveres, né? Às vezes apenas participante de direitos, de um lado ou de outro. Então a pessoa prefere ficar em cima do muro. Então você pode reparar que essas pessoas que preferem ficar em cima do muro, elas costumam falar sim para tudo. Ou falar talvez, mas não se posicionam, não tomam decisão. Em uma reunião, só fala se for obrigado e se é por último. Ou fala, olha, eu preciso pensar mais a respeito. Mas ela não se posiciona. Em alguma reunião, em alguma empresa, costuma ser assim. Mas se posicionar é fundamental. É fundamental. Então, eu quero abordar hoje sobre o posicionamento, né? Eu quero falar de um tema bem específico dentro do posicionamento. Então, para você que talvez, às vezes, fique em cima do muro, não é saudável. Você vai enfrentar problemas na vida. Se posicione, tá bom? Então, para que eu possa me posicionar, então eu tenho que decidir. Lembrando que decisões, né, traz consequências. Por isso que algumas pessoas não têm muita essa habilidade de tomar decisão. Ter poder de decisão não é fácil. É preciso ser treinado mesmo, né? Precisa análise, estudos, eu sei. Então, por consequência disso, se posicionar também enfrenta consequências. E o não posicionamento também enfrenta consequências, tá? Porque aquele que não se posiciona, por muitas vezes ele se deixa levar pelo outro, pelo posicionamento do outro. E a consequência que o outro traz sobre si vai virar sobre você, seja boa ou ruim, mas virá. Então, você e eu precisamos nos posicionar. Acho interessante a Bíblia falar sobre assertividade. Já reparou que a Bíblia fala sobre assertividade? Quando a Bíblia fala, seja o seu sim um sim, é que para você e eu, quando nós dizemos sim para alguém, nós não temos dúbio pensamento, né? Nem dúbia palavra. E não ficar em cima do muro, se é sim, é mais ou menos, é um sim, é sim. Ou seja, o seu não, um não de verdade. É que você e eu possamos ser assertivos, defender o nosso posicionamento, sem precisar de machucar o outro, né? Sem precisar ser ríspido ou rude com alguém, mas sermos firmes naquilo em que pensamos. Já reparou que a Bíblia ainda fala que o morno, ou seja, o em cima do muro, ele seria vomitado da boca de Deus? Olha que coisa forte, né? Por quê? Porque o morno, ele quer tentar agradar todo mundo, né? Então, vamos lá. Não se posicionar é perigoso, é ruim, né? Não é bom, não é bem visto. E vai te trazer consequências da mesma forma, e talvez pior. Então, posicionar é importante. Então, você e eu, nós podemos nos posicionar, por exemplo, ou em obediência ou em desobediência. Estou te mostrando que existem dois lados. Ou obediência ou em desobediência. Eu posso me posicionar contra ou a favor de qualquer coisa. Independentemente daquilo que estaremos conversando, poderia me posicionar contra ou a favor de alguma coisa. Né? Aqueles que ficam em cima do muro se deixam ser levados. Né? Anyway, de qualquer forma, o seu posicionamento lhe trará consequências. E essas consequências podem ser favoráveis ou desfavoráveis, mas lhe trarão consequências. Você se posicionar ou não se posicionar, haverá consequências, tá bom? Acho interessante o que a Bíblia fala em Gálatas 6,7. Olha que bacana. Não erreis. Não se engane. Não cometa esse erro. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar dele. Ele não se deixa ser zombado. Ele não se deixa ser ignorado assim. Olha aqui. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Seja para o bem o bem, seja para o mal o mal. Né? Então, o seu posicionamento é fundamental para aquilo que você vai colher ali na frente. Né? Você precisa de analisar, se decidir, se posicionar, porque haverão consequências. E essas consequências é o que você vai colher dependendo do seu posicionamento.
E aqui é que eu quero agora abordar o tema que eu quero falar. Então, posicionamento é um assunto muito abrangente. Como eu disse no início, eu poderia falar sobre posicionamento moral, posicionamento ético, posicionamento religioso, posicionamento ideológico, posicionamento político, posicionamento da marca, posicionamento de ataque e defesa. Mas eu quero falar, o tema é: não se posicione contra Deus. Esse é o tema que eu quero abordar. Não se posicione contra Deus. É muito importante, é até um alerta, né? Esse tema é até um alerta. Não se posicione contra Deus. Para isso eu quero tomar, por exemplo, né, nessa abordagem nossa aqui, uma cidade que a Bíblia relata. Vou tomar alguns personagens como exemplo também, tá bom? E eu quero falar mais especificamente da cidade de Nínive. A cidade de Nínive, né, ela fazia parte do Império Assírio. E o Império Assírio, eu vou colocar aqui algumas características, né, do Império Assírio. Só desligar aqui um programa que está me atrapalhando um pouco aqui. Toda hora ele está abrindo aqui. Só um instante. É coisa rápida, coisa rápida. Muito bom. Quero falar então, vamos lá então, sobre o Império Assírio, voltando aqui à nossa fala, né? Bom, algumas características. O Império Assírio nasceu em 2500 a.C. E ele fechou, né? Eu fechei o programa agora, usei o termo fechou. Então, ele foi extinto em 612 a.C. É para que foi um império que durou muito tempo. Tá? E ele tomou alguns posicionamentos, ele teve alguns posicionamentos. Tá? Então, ele se posicionou ser extremamente violento com outras tribos, com outros povos, né? Com outras pessoas. E era extremamente violento com homens, com mulheres, com animais, não importa, porque tinha vida. Então ele era um povo extremamente violento, extremamente violento. Ele se posicionou numa religião, né? Ele cultuava uma deusa com D minúsculo, tá? Chamada Ishtar, ou Isis, né? Ishtar, que era a deusa da fertilidade, a deusa da guerra. Então, assim, os cultos a essa Ishtar eram cultos na promiscuidade, com muita orgia. Então, imagina, a nação, esse império, né, se posicionou a cultuar essa Ishtar, né? Então, assim, era um império, né, sem valores morais, né? Porque não havia respeito um pelo outro, tá bom? Então, assim, eram cultos de orgia, né? Então, assim, um posicionamento contrário, pelo menos contrário, àquilo em que Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, o eterno Deus, tem nos colocado como princípio. O Império Assírio também, ele tinha uma língua semítica, né? É muito interessante entender essa língua semítica. Por que eles tinham uma língua semítica? Porque eles são descendentes de Sem, filhos de Noé, né? Então, por isso que a língua é semítica. E o filho de Noé, que é Sem, ele teve um filho chamado Assur. Assur fundou a primeira cidade do Império Assírio. Ele fundou a cidade de Assur, né? Que é datada, né, na história. Eu estou trazendo um pouco da história por ser professor de história, né? Por dar aula de história. Então, eu estou trazendo essa informação para vocês. Por ser professor de história, é bem mais tranquilo eu trabalhar com essas informações. Ela é datada de 2600 a.C. Então, demorou 100 anos para que a Síria pudesse se tornar um império. Então, Assur, filho de Sem, quando fundou essa cidade, né? Por isso que a cidade chama Assur, porque existe um termo chamado epônimo. Epônimo é até um dos termos que se trabalha na oligarquia, antes de ser império, que como funcionava isso, né? Tinha o epônimo. O que é um epônimo? É uma pessoa que traz, né, essa figura lá de trás, figura do patriarca, né? E ele tem, então, também na sua liderança um herdeiro hereditário, né? Então ele tem um herdeiro ali hereditário, e aí eu tenho assim um grupo de anciãos que discutem sobre o futuro da nação ou as decisões que se devem tomar, que posicionamento que vai tomar ou não. Muito bom. Então, por isso que a primeira cidade da Síria é chamada Assur, foi a capital. A capital da Síria, do Império Assírio, ela mudou depois, muito tempo depois, para Nínive. Quem fez essa mudança foi um rei chamado Senaqueribe. Eu vou chegar lá. Então, tirou-se a capital de Assur e passou para Nínive, né? Então, assim, algumas características do Império Assírio
para que possamos entender onde nós estamos pisando, tá bom? Então, o Império Assírio tinha duas cidades muito importantes, que era Assur, né? Ficava a 140 quilômetros, mais ou menos, abaixo de Nínive, seguindo o rio Tigre ali, a 140 quilômetros mais ou menos abaixo, é a cidade Assur. E Nínive é onde hoje é Mossul, né? Cidade lá no Iraque, onde é Nínive hoje é Mossul. Onde era Nínive, hoje é Mossul, tá bom? E Assur se distanciava aí de 140 quilômetros aproximadamente. Então essas características aí sobre o Império Assírio. Por que a escrita era cuneiforme? Língua semítica e cuneiforme. Língua cuneiforme vem de cunha, né? Para se escrever, batia numa cunha, ia formando os desenhos para você escrever aquilo que você queria escrever. Então se escrevia ali em vasos de barro, né? Ou em pedras, escrevia-se até em mármore, em granito, olha que coisa mais difícil, né? Escrever isso. E escrevia, então, a escrita cuneiforme, alguma coisa que poderia se marcar para contar a história. No Museu Britânico de Londres, eu tive a oportunidade de ir lá e ver o Obelisco Negro, onde se conta, né, a história da Assíria. E, inclusive, tem até a menção de um rei, né, o rei Jeú, o rei de Israel, nesse Obelisco Negro, lá em Londres, na capital da Inglaterra, né, que comenta, e tem esse obelisco lá que foi descoberto em Nínive e que foi levado para o Museu de Londres, e lá conta um pouco da história do Império Assírio. Então, assim, algumas características desse império. Muito bom. Mas eu disse que eu quero tomar, por exemplo, como exemplo, né, a cidade de Nínive. Muito bom. Nínive foi uma cidade fantástica. Era uma cidade grande, cerca de 120 mil pessoas aproximadamente. Uma cidade idealizada, com muitos lagos, né, fantásticos, e com muros altos. Senaqueribe, então, aumentou a cidade de Nínive, aumentou os muros, aumentou a sua segurança, né? Então, além de ser uma cidade assim muito bem planejada, muito rica, né? Ela ainda tem, ela foi ampliada depois por Senaqueribe, passou a ser a capital. É uma cidade de grande imposição, grande força, demonstração de grande poderio, demonstração de grande poder, né? De grande riqueza também. Interessante, em Nínive tinha 2 montículos, né? Ainda existem esses 2 montículos. E um desses montículos é chamado de Nabi-Yunis, que significa o profeta Jonas. Agora você repara que em Nínive, que hoje é uma cidade iraquiana, né? É Mossul, tem até hoje o nome do profeta, um profeta da Bíblia, né? Nabi-Yunis, que era o profeta Jonas. Olha o que esse profeta ele influenciou, né? Influenciou na cultura da cidade que permanece até hoje. Nós conhecemos, né, um pouco da história de Jonas. Eu vou abordar um pouco a história de Jonas. Jonas, ele viveu ali, para a gente poder ter uma noção, ele viveu ali após o reinado de Acabe. Acabe foi um rei muito mau, nossa, um rei horrível. Então, depois do reinado de Acabe, né, veio Jeú, reinado de Jeú, Joacás, Joás, Jeroboão. Jeroboão II, tá bom? Como eu disse, né, minha esposa está perguntando aqui, ó, posso entrar? Eu falo para ela que pode, né? Eu já estou contando com vocês, né, a consideração de já ir perdoando, né, essas intromissões, tá bom? Vou até escrever para ela aqui, pode. Tá bom, só para a gente poder continuar aqui a fala, tá bom? Então, Jonas ali, ó, posterior ao reinado de Acabe, tá bom? Ele viveu, só para nós nos contextualizarmos onde nós estamos. No reinado de Jeú, Joacás, Jeoás e Jeroboão II. Jonas, na época de Jeroboão II, ele já era famoso. Jonas era muito famoso. Porque Jonas, ainda está relatado aqui em 2 Reis 14, 25, Jonas havia profetizado sobre Israel um tempo de muita bonança, né? De muita abastança, um tempo de riqueza. E esse tempo, essa bonança, essa abastança, essa bênção de Deus sobre a nação de Israel, ela veio na época de Jeroboão II, tá bom? Quando, bom, não vou entrar muito nesse assunto para a gente não estender muito o vídeo, mas vocês podem ver lá o que ele fez e o porquê acarretou, por que ele se posicionou dessa forma, foi um posicionamento dele, e ele acabou, né, tendo por consequência essa bênção de Deus, né, Jeroboão II. Muito bom. Então, quem eram os contemporâneos de Jonas? Você vê na Bíblia, nós temos lá os profetas menores, né, que é Oséias e Amós. Eles eram contemporâneos de Jonas, né? Muito bom. Então, é só para a gente poder entender onde nós estamos. Então, nós estamos ali, ó, no reinado ali de Jeoacás, propriamente dito,
quando nós vemos na história de Jonas, quando ele foi engolido por um grande peixe, né? A gente conhece essa história, as crianças lembram dessa história, quando Jonas foi engolido ali por um grande peixe, né? Passou 3 dias no ventre do peixe, depois foi cuspido na terra. Vocês estão lembrados dessa história? Jesus até faz menção do profeta Jonas, né? Então, assim, é impossível algumas pessoas alegarem que isso é uma história, é uma alegoria. Deixa eu te falar, Jesus comentou sobre Jonas. Está relatado no livro de 2 Reis, capítulo 14, 25, sobre Jonas, filho de Amitai, né? Então, ele já era um profeta famoso por ter, né, profetizado sobre a nação. Muito bom. Então vamos analisar aqui, ó. Então, por volta de 1850, então estou falando ali por volta de 1850 a.C. Falei besteira. Por volta de 850 a.C. 850, não tem 1000 não. Por volta de 850 a.C., nós estamos ali no reinado de Joacás, por exemplo. Deus fala com Jonas: vá até Nínive. Vá para Nínive e profetiza naquela cidade, que ela será destruída. E Jonas, nós conhecemos a história, né? Ele teimou um pouquinho. Ele falou: não vou não. Eu vou para Tarsis, eu vou para o outro lado. Então ele pegou um navio, todos nós conhecemos essa história. E as pessoas conversaram ali e tal, o que está acontecendo? E Jonas acabou falando: ó, por minha causa está vindo essa tempestade. Quanto mais vocês tentarem remar aqui, vai ser pior. Para resolver essa situação, você tem que jogar na água. E paciência, né? Então eles pegaram Jonas, pediram perdão a Deus para que não fosse imputado sobre eles, né, uma consequência drástica, né, horrível, de se jogar um homem ao mar, né, matar ele, né. Então aqueles homens pediram, clamaram a Deus por perdão e jogaram Jonas na água. E veio um grande peixe lá e, ó, abocanhou o rapaz. E Jonas passou três dias, né, naquele ventre daquele peixe ali. A Jonas fala que até as algas emaranhavam sobre ele, né? Imagina. Então imagina ali que o odor não ia estar bacana, né? Estava ruim, escuro. E ele faz uma oração a Deus ali muito interessante. E Deus ouve a oração de Jonas e cospe ele na água, leva o peixe a cuspir ele ali na praia, né? Muito bom. Então, para a gente poder contextualizar aqui, o rei da Assíria nessa época chamava Salmaneser III. Nós tivemos 5 Salmaneser, né? Então Salmaneser III era o rei da Síria nessa época. Então vamos lá. Salmaneser III ele reinava na cidade de Assur. E Jonas foi profetizar na cidade de Nínive. E ele falava: ó, mais 40 dias e vocês vão estar eliminados da face da terra. E Jonas começou a profetizar. O que acontece é que aconteceu o que Jonas não queria que acontecesse. Então o que acontece aqui na história é que aconteceu o que Jonas não queria que acontecesse. Jonas não queria profetizar porque a Bíblia fala, Jonas comentando na oração dele, que ele conhecia a Deus. A teologia de Jonas era muito bacana. Ele sabia que Deus era um Deus muito amoroso, muito compassivo, muito amável, e que Deus poderia se arrepender do que iria fazer com Nínive. Então Jonas não queria que Deus se arrependesse, porque a Síria era um inimigo feroz de Israel. Então, para Jonas, para eles serem eliminados, era a melhor coisa do mundo. Vamos acabar logo com o nosso inimigo. Então, Jonas foi lá profetizar contra eles, logo depois, né, então. E sabe o que aconteceu? A notícia chegou em Salmaneser, lá em Assur. Quando essa notícia chegou a ele falou: mas o que é isso? Rapaz, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer todo mundo pedir perdão dos erros, perdão das falhas, quebra toda esses postes ídolos, acaba com essa religião maligna que nós estamos aqui, e vai todo mundo jejuar. Homem, mulher, menino, papagaio, periquito, todo animal, vai todo mundo jejuar. Quem sabe Deus tem misericórdia de nós, quem sabe? E aqui chega o primeiro posicionamento que eu quero chamar a atenção, desse rei chamado Salmaneser III. Salmaneser era um título, tá bom? Era um título. E esse rei, quando ele se posicionou a clamar a Deus, eles tiveram uma consequência desse posicionamento. Não só o rei ou os súditos ali, mas com toda a nação teve uma consequência muito boa. Porque Deus teve misericórdia e não acabou com Nínive. Deus ouviu a oração daquele povo. O posicionamento de Salmaneser
de falar, gente, vamos reconhecer essa palavra, vamos reconhecer que Deus é o Criador dos céus e da terra e vamos pedir perdão, porque nós estamos errados mesmo. Essa nação está podre. É por isso que Deus cansou. Deus vai acabar com isso aqui, porque até então eles estavam todos se posicionados contra Deus, extremamente violentos, cultuavam Ishtar, né, com muita orgia, pornografia à vontade, né? Então, o posicionamento deles era totalmente contra o Deus Criador dos céus e da terra. E quando eles se arrependeram, tiveram o coração contrito, quebrantado, esse posicionamento fez com que eles agora não se posicionassem mais contra Deus, mas sim a favor. E a história mudou para eles, né? Então, aí acontece mais as histórias lá no livro de Jonas, nós não vamos continuar com essa história, só quero mostrar esse posicionamento do rei Salmaneser, quando ele falou, não me posicionarei mais contra Deus, mas sim a favor. E ele se arrependeu. Muito bom, né? Então, assim, tem até uma história, né, da época de Jonas, né, lá quando eu comentei, o obelisco negro, chamado de obelisco negro, lá no Museu Britânico, né, esse obelisco que eu tive a oportunidade de ir lá ver, mostra Jeú, né, ajoelhado diante do rei da Síria. Não só Jeú, que era rei de Israel, mas outros reis também. Eles preferiram pagar tributos ao rei da Síria naquela época do que serem escravizados. Então eles preferiram pagar tributos e Jeú foi um deles, né? Por isso que tem essa história de Jeú quando Salmaneser chegou, né, e conquistou ali essa escravidão de Jeú, esse pagamento de tributos, né, de Jeú, está relatado aqui nesse obelisco, né, lá em Londres, no Reino Unido. Muito bom. Então, quando Jonas chegou lá, todo o povo decidiu, né, seguir a instrução do rei Salmaneser e prostrar diante de Deus e clamar a Deus por misericórdia. Então eles destruíram todas essas imagens de Ishtar, todo aquele centro de adoração que eles tinham e clamaram ao Deus Santo, Criador dos céus e da terra. E a história foi mudada. Isso em 850 a.C. aproximadamente, quando nós vemos ali a história de Jonas. Quando um rei resolve se posicionar a favor de Deus e não contra a Deus mais. Mas vamos continuar no tempo, né? Vamos andar um pouquinho. Nós vamos agora para 722 a.C. 722. Agora nós já estamos ali no rei Oséias, né? Oséias era o rei de Israel, né? Muitos anos depois. E nós temos ali Salmaneser, agora o Salmaneser V. Salmaneser V, ele fez ele deu uma mancada muito grande. Acho que ele não entendeu quando estava escrito que aqueles que forem contra Israel seriam contra Deus. Os que fossem a favor de Israel seriam a favor a Deus. Isso porque Israel é um povo escolhido por Deus. Deus escolheu Israel para ser seu povo. Um povo pequeno, um povo pobre, um povo sem força. Deus escolheu aquele povo, fundou aquele povo para ser o seu povo, para que eles pudessem ser exemplo para o mundo. Não foram exemplo. Hoje nós temos a igreja, né, que é exemplo para o mundo. Deveria ser também. Vamos colocar assim esse termo. Deveria ser exemplo. Não vou entrar nesse assunto aqui por enquanto, tá bom? Então Oséias era rei de Israel. E Salmaneser, agora Salmaneser V, né, lá atrás era o Salmaneser III, 850 a.C. Salmaneser V, ele invade Israel, Samaria, e porque aqui nessa época que nós já tínhamos Israel, né, dividido. Mesmo lá na outra época, depois de Salomão, o reinado foi dividido, o reino do norte e o reino do sul, né? Jeroboão, o reino do norte, foi Jeroboão I, e depois Roboão no reino do sul, Judá. Então nós tínhamos Israel e Judá. Jeú, Joacás, Joás, Jeroboão II, tudo reis do reino do norte, né, de Israel. E Oséias também foi o último rei, né, do reino do norte de Israel. Então Salmaneser V, ele invade Samaria. Samaria era a capital do reino do norte e Jerusalém é a capital do reino do sul, Judá. Quando ele invade, né, Samaria, eles conquistam Israel. Mas a consequência para Salmaneser foi muito drástica. Ele morreu logo depois. Tanto que alguns historiadores eles atribuem essa vitória da Síria sobre Israel a Sargão II, seu filho. Porque ele morreu logo depois. Então eles atribuem essa vitória a Sargão.
Na verdade, eu vou ficar com a Bíblia, apesar de ser um historiador também, tá? Mas a Bíblia nos conta que foi Salmaneser que conquistou Samaria. Então Salmaneser invadiu, Salmaneser conquistou. Salmaneser, ele era um príncipe hereditário, né? Ele era um príncipe hereditário, se tornou rei e conquistou Israel. Não teve nem tempo de poder de comemorar nada. Logo em seguida, seu filho já assumiu, Sargão II, tá bom? Então, a história secular atribui a conquista de Samaria, a conquista de Israel a Sargão II, mas a Bíblia nos fala que foi Salmaneser quem conquistou. Então, eu mesmo sendo historiador, sou teólogo também, eu fico com a Bíblia, tá bom? Então, Salmaneser quem conquista Israel em 722 a.C. Salmaneser se posicionou contra Deus. Ele se posicionou em ficar contra aquilo que Deus havia falado. Os que te abençoarem, eu abençoarei. E os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Salmaneser se posicionou e contra Israel. Pagou um preço alto por isso, né? Então aí Israel é levado cativo em 722 a.C. Tem um choro do bebê ali, 2 meses de idade, penso que é a cólica. Eu já disse no início do vídeo que eu contaria com consideração de vocês, tá bom? Vamos continuar aqui na história. Então essa é a destruição lá, né, de Samaria. Continuando aqui na história, aqui, ó, agora nós temos 10 anos depois, 712. Senaqueribe, né, ele estava como príncipe herdeiro em Nínive. Tá? Quem que reinava era Sargão II em Assur. Então vamos lá, nós tínhamos um rei, um império, que era Sargão II, e nós tínhamos ali Senaqueribe como príncipe herdeiro que reinava numa cidade. Era muito comum isso, para que ele pudesse ir acostumando e tal, para poder assumir o reinado depois, o império todo. Ele dominava uma cidade-estado. Então, Senaqueribe estava reinando em Nínive. E o reino do império todo era Sargão II, seu pai, que reinava de Assur, o império todo, tá bom? Muito bom. Senaqueribe, então, em 713, ele já era, então, um príncipe hereditário em Nínive. E Naum, um profeta, ele começa a profetizar contra Nínive. Naum começa a profetizar. E Naum fala que Nínive seria destruída completamente. Lá atrás, Salmaneser III havia mudado seu coração a favor de Deus. Mudou o coração e alcançou a misericórdia de Deus. Tanto que se passaram aí quase 150 anos. Né? E agora Naum, Nínive volta com todo o seu pecado, toda a sua atrocidade. E Deus então fala, ó, eu vou destruir vocês. A consequência dos atos de vocês chegam. Apesar de Deus ser um Deus muito amoroso, tanto que mudou de ideia lá atrás, a justiça vem em primeiro lugar. Né? E a justiça deveria ser feita. Falou, ó, vocês vão sofrer consequências muito grandes. Naum começou a profetizar contra Nínive, sobre aquela consequência que eles haveriam de enfrentar. E Naum profetizou exatamente como a cidade iria ser destruída. Algumas pessoas entendiam aquilo como uma metáfora e tal, mas quando você vê na história como Nínive foi destruída, não era metáfora. Deus estava falando literalmente como eles seriam destruídos. Como que haveria de acontecer a destruição de Nínive. Muito bom, e Naum vem então profetizando contra Nínive em 713. Um ano depois, em 712, chega Senaqueribe e cerca Judá. Cerca Judá e começa a lançar palavras malditas sobre Judá e começa a humilhar Judá. E se ele ficasse quieto, já era ruim. Mas eles começaram a lançar palavras malditas contra os judeus ali, né, contra Judá, e começou a insultar a Deus, o Criador dos céus e da terra, o autor e consumador da nossa fé. Ele começa agora a insultar a Deus. E ele lança uma carta, começa a falar alto, né, pelos muros, e ele entrega uma carta ao rei Ezequias. O rei Ezequias falou para o povo, não falem nada, não discuta. A única coisa que o povo falou lá foi o seguinte, não fala em aramaico, não fala na nossa língua, que nós pode falar em acádio, né, que nós entendemos. Pode falar na sua língua, que nós entendemos sua língua. Não precisa falar na nossa língua, né, porque eles estavam insultando e humilhando muito o povo. E eles falaram, não, nós vamos falar para todo mundo ouvir. Você acha que o Deus de vocês é alguma coisa? E começou a insultar a Deus e o povo. Ezequias não falou nada.
Ezequias pegou essa carta e simplesmente apresentou a Deus. Falou: Senhor, olha aqui, olha esses insultos aqui, eu estou sem condições de fazer alguma coisa. Esse exército é muito forte, tem muitos anos que eles são fortes. A gente é pequeno, pequenininho, Judá é uma cidadezinha pequena, e eu não tenho condições de fazer nada. E Ezequias clamou a Deus. Depois de Salomão, o reino mais próspero que teve foi de Ezequias. Talvez depois, em uma outra oportunidade, eu comento um pouco sobre o reinado de Ezequias. E ele apenas clamou a Deus, falou: Senhor, tem misericórdia, me ajuda aqui. Olha, a resposta de Deus foi imediata. Senaqueribe, ele se posicionou estar contra Deus, insultando a Deus, mesmo ouvindo profecia de Naum. Lá, Jonas profetizou contra Nínive e Salmaneser III se posicionou a favor de Deus. Ele resolveu se posicionar, dar atenção à palavra do profeta Jonas, né? E se posicionou a favor de Deus. Tanto que um dos montículos de Nínive passou a chamar, né, profeta Jonas, que tem até hoje esse nome lá. E agora aqui em Senaqueribe, né, muitos anos depois, já agora em 713, quando Naum está profetizando contra Nínive, Senaqueribe prefere endurecer o coração e se posicionar contra Deus e não a favor. E Ezequias tem um posicionamento de clamar a Deus. A resposta foi imediata. Deus enviou um anjo. A Bíblia fala isso. Deus enviou um anjo. E estavam 185 mil soldados acampados. E todos foram mortos. Se posicionar contra Deus, a consequência ela é drástica. E não tem conversa. Como que uma pessoa na sã consciência pode se posicionar contra Deus? Como que uma pessoa em sã consciência ela pode analisar os fatos, considerar as situações, né, fazer pesquisas, discutir e decidir se posicionar contra Deus? A Bíblia está repleta de histórias que mostram que posicionamento contra Deus não cabe bem, não termina bem. Estou pegando esses dois exemplos, de Salmaneser III e agora de Senaqueribe. Senaqueribe, então, ele resolveu se posicionar contra Deus e pagou caro com isso. Então, um anjo foi, naquela noite, matou 185 mil soldados. Acabou. E Senaqueribe voltou envergonhado para Nínive, né? Depois, Senaqueribe, mais 7 anos depois, ele assume o reinado, Sargão II morre, e ele assume o reinado da Síria, né? E aí vai até 681 a.C. o reinado dele, né? Muito bom. Então, para eu conseguir resumir aqui, para eu conseguir finalizar aqui, esses dois exemplos, Salmaneser III e Senaqueribe, são dois exemplos de dois reis na mesma cidade. Um se posicionou a favor de Deus e alcançou misericórdia, alcançou salvação ali para aquele povo, para ele e para toda a cidade. Salmaneser III, em 850 a.C., dando ouvido à atenção do profeta Jonas. Senaqueribe, em 712 a.C., ele ouve a palavra do profeta Naum, um ano antes, em 713 a.C., não dá atenção, invade Judá, humilha o povo e insulta a Deus. Ele quis mostrar claramente que o seu posicionamento ele era contrário a Deus. Ele se posicionou contra Deus. Todo o seu exército foi eliminado em um dia só, 185 mil pessoas morreram, porque um anjo foi lá e acabou com isso. Foi algo sobrenatural que aconteceu. Deus não aceita ser escarnecido. Deus não aceita ser zombado, ser insultado assim. Por isso eu digo, como alguém em sã consciência pode se posicionar no insulto a Deus, contra Deus. Por isso que o tema da mensagem, o tema dessa palavra, o tema dessa explanação, dessa conversa nossa é: não se posicione contra Deus. Então, para que você tome um posicionamento, eu disse que posicionamento é resultado de decisão. Decisão é resultado de análises, é resultado de pesquisas, né, de considerações. Você precisa de considerar algumas coisas. E considerar o quê? Deus, ele tem um prumo. Então, você deve considerar o quê? A santidade de Deus. O amor de Deus protege sua santidade, né? Então você deve considerar a obediência, considerar o amor, compaixão, família. Como que alguém pode ser contra a família? Se Deus criou Adão, criou Eva, criou homem e mulher, os abençoou e disse: multiplicai-vos,
e dali eles se tornaram uma família. Então, Deus instituiu a família através daquilo que ele criou, um homem e uma mulher. E ali teve filhos, e ali foi família, né? Então, Deus ele considera a vida que é concebida desde o ventre. Então, como que alguém em sã consciência pode se posicionar contra Deus, apoiando tudo aquilo que é contra a vida? Morte, homicídios, né? Seja de adultos, jovens, crianças, bebês, feto, né? É vida. Então, respeito. A Bíblia fala sobre respeito. A Bíblia fala sobre fidelidade. A Bíblia fala sobre gratidão. A Bíblia fala sobre liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Interessante que em Pedro, lá na frente, a Bíblia fala o seguinte, quando Pedro está escrevendo: pode dominar sobre tudo. Vocês dominam sobre tudo, né? Mas Pedro já havia orientado as pessoas lá para não se deixarem, né, serem dominados, e nem aqueles que haviam autoridade dominar sobre o outro. Então, não há domínio sobre o homem, domínio sobre os peixes, sobre os animais, sobre os vegetais, mas não sobre o homem. Então, a liberdade de ir e vir, a liberdade de pensar, a liberdade de se expressar, você e eu, nós temos essa liberdade. Então, como que posso eu me posicionar contra Deus, tolindo a liberdade, sendo ingrato, culpando a Deus, atribuindo a Deus as minhas falhas, atribuindo a Deus as minhas derrotas, atribuindo a Deus as minhas faltas, aquilo que me falta? Né? Como que eu posso me encontrar posicionado contra Deus? Isso é falta de integridade. Jó foi um homem íntegro, perdeu tudo, mas não atribuiu a Deus falta de nada. Né? Como posso eu me posicionar contra Deus sendo contra a vida, sendo contra a família, aquilo que Deus instituiu, né? Sendo contra a compaixão, sendo contra amor, sendo contra a obediência, sendo contra a santidade? Bom, diante desses parâmetros que eu vou analisar, eu vou me posicionar. Né? Posso me posicionar de um lado ou de outro, contra ou a favor. E eu vou fechar aqui minha fala com o tema: não se posicione contra Deus. Você pode analisar todos esses prumos, né? É um prumo isso aqui, todos esses parâmetros aqui, e você vai tomar uma decisão de se posicionar ou a favor ou contra Deus. O meu conselho é: não se posicione contra Deus. Tá bom? É isso aí, galera. Um grande abraço, até mais. Deus te abençoe.